Olá, mais um programa Fórmula Nerd começando. Hoje eu recebo Cássio Siqueira para uma entrevista muito bacana sobre física e ciência, logo depois das nossas vinhetas. Olá, estamos de volta com o programa Fórmula Nerd, agora recebendo o Cássio Siqueira. Seja bem-vindo, Cássio. Um prazer estar aqui, Wendel. Cássio, sua paixão pela ficção científica veio antes da sua paixão pela ciência ou vice-versa? Eu acho que eu sou meio vítima e protagonista de um contexto histórico. Eu sou um Xer, sou a geração que veio depois dos Baby Boomers. E a gente sofria muita influência da era pós-atômica e da era da conquista do espaço. E isso influenciou todo o conhecimento daquela época, o conhecimento popular daquela época. Então foi quando se criou os jogos seriados, como Perdidos no Espaço, Jornada nas Estrelas. Se as pessoas ainda tiverem curiosidade, até James West tinha alguma coisinha de disco voador no meio do seriado. Então era muito lugar comum para a minha geração esse tipo de conhecimento, esse tipo de interesse. Então eu acho que, enquanto criança, eu adorava assistir Jornada nas Estrelas, não perdia nenhum episódio, e isso acabou me levando sempre a questionar, a perguntar como será que as coisas funcionam? Como é que é essa história de computadores, que era lugar presente em todos os seriados, acontecia muito isso. Então eu gostava muito de ver e sempre me interessei, passei a me interessar muito por computadores por conta desse ambiente que favorecia muito esse tipo de curiosidade da minha época. E vem cá, por que no Brasil é tão difícil ensinar ciência para as crianças? Eu acho que, de novo, somos vítimas do contexto. Hoje nós temos um overflow de informações disponível para todo mundo, a hora que quiser. E isso é uma coisa muito boa. O que não está... Talvez a gente precise trabalhar um pouco, seja no sentido de selecionar aquilo que a gente quer saber. Então a gente pega um tablet, um celular, a gente acaba gastando horas em cima de um Facebook para saber coisas a respeito dos nossos artistas favoritos, e tem mais é que fazer isso mesmo. Mas, por outro lado, a gente acaba não fazendo nenhuma pergunta sobre curiosidades que a gente poderia ter sobre vida, sobre ciência, sobre... Esse tipo de conhecimento acaba não sendo incentivado hoje. Eu acho que caberia, sim, um incentivo maior nas escolas e por parte do governo, nesse sentido das pessoas terem um contato maior um pouco com ciência. E a gente vai falar um pouquinho disso agora. Vamos falar um pouquinho de física. Por exemplo, Cássio, eu tenho muita dúvida sobre a velocidade da luz. O que é a velocidade da luz e por que as pessoas falam que é impossível ultrapassar a velocidade da luz? A velocidade da luz seria, ou é, a velocidade de viagem da partícula que se chama fóton, que é o que causa esse efeito de iluminar as coisas mesmo. E a velocidade que a luz trafega no universo, ela é condição imposta pelo espaço-tempo. Quem primeiro propôs isso, se não me engano, foi Albert Einstein mesmo. Então é uma característica inerente desse modelo de espaço-tempo. É uma lei física, seria uma lei física que não poderia ser quebrada segundo a teoria da relatividade de Einstein. Então você consegue fazer incrementos de energia por incrementos de energia, você consegue aumentar as velocidades das coisas. No entanto, para você alcançar a velocidade da luz, o incremento de energia seria tão alto que inviabilizaria isso. Isso seria um limite físico do espaço-tempo. E aí onde que entraria a coisa do buraco de minhoca? Isso é muito interessante. Se eu pegar uma folha de papel, fizer um ponto nela, se eu dobrar essa folha de papel,
eu poderia transferir alguma tintinha desse ponto para o outro lado da folha de papel. O buraco de minhoca atua no nosso universo mais ou menos como essa tinta da folha de papel é transferida para outro lado da folha de papel por meio de dobrar o papel. Então seria dentro desse esquema de dobrar o espaço para você alcançar um espaço que estaria do outro lado, entre aspas, não ao lado, né? Porque é tridimensional já. Pera aí, me confundiu um pouquinho. Então é como se eu estivesse na velocidade da luz. Se eu atingisse o buraco de minhoca, eu estaria indo muito além da velocidade da luz, sem ultrapassar a velocidade da luz. Você sabe que isso é muito interessante e é uma das coisas que me faz gostar. Eu vou adiantar um pouquinho, me perdoe, do filme Duna. Duna, em Duna, no universo de Duna, existem naves espaciais que se movem sem se deslocar. Elas não têm, elas têm uns motores, mas esses motores não deslocam a nave espacial para frente ou para trás. Esses motores, eles dobram o espaço, a nave se transfere para essa parte da dobradura do espaço e o motor desdobra o espaço. Então o deslocamento é feito sem que a nave se mova. Ela apenas dobra o espaço e se transfere para onde foi dobrado. Então você não se desloca. Se desloca no espaço-tempo, mas efetivamente não houve nenhuma movimentação da nave espacial. Nossa, que bacana. Que aí entra também outra teoria que eu acho assim muito maluca, que é a teoria das cordas. A teoria das cordas. Isso é bem legal. Eu acho que quem primeiro propiciou esse tipo de desenvolvimento, a teoria das cordas, eu acredito, eu me arrisco a dizer que ela está hoje mais para um desenvolvimento matemático do que algo que efetivamente possa ser provado num futuro próximo. Eu acho que vai demorar bastante. Eu acho que começaria, quem viabilizou esse tipo de coisa, primeiro foi Hubble, que em 1928 ele publicou um artigo descrevendo o movimento a existência de outras galáxias no universo. Até 1928 só existia, o universo inteiro era composto apenas pela Via Láctea. Em 1928, Hubble descobriu não só a existência de outras galáxias, é quase como se tivesse descoberto universos paralelos. Na nossa concepção de hoje, seria quase a descoberta de universos paralelos. Ele descobriu não só a existência de outras galáxias, mas ele também descobriu que todas elas estão se afastando de nós. É como se nós estivéssemos testemunhando uma explosão pelo lado de dentro. Então alguém propôs, poxa, se todos estão se afastando, houve uma época em que tudo estava concentrado num único ponto. É o Big Bang. Exato. A Grécia Antiga acreditava que se eu pegar um pedaço de ferro e for dividindo esse pedaço de ferro, eventualmente eu chegaria a uma partícula que não poderia mais ser dividida, o átomo. Então, o Big Bang, ao contrário, quando você pensa no átomo como uma partícula indivisível, gerava uns problemas matemáticos que não tinham solução. Então a teoria das cordas vem no sentido de tentar solucionar os problemas matemáticos impostos por essa tentativa de explicar o átomo por partículas. Então alguém sugeriu, não vou mais pensar em partículas, eu vou pensar em anéisinhos de energia, em loops de energia. Então esses anéisinhos de energia, que seriam a menor parte de composição da matéria, esses anéisinhos de energia que são as tais das cordas que os cientistas falam. Ainda é teórico, porque esses anéis de energia eles seriam composição primária para a formação dos quarks, e os quarks formam elétrons, nêutrons e prótons.
Então vem antes deles, eles são muito pequenos. E a proposta desses loops de energia, dessas cordas, resolve os problemas impostos pela teoria das partículas em relação ao Big Bang e acaba trazendo umas consequências inesperadas, como por exemplo um universo de 11 dimensões. São 10 dimensões físicas e uma temporal. Dessas 10 dimensões físicas, nós seres humanos temos consciência e a capacidade de observar apenas 3 dimensões. Então é bem interessante, mas não deverá ser comprovada no futuro tão próximo assim não. Muito tem se falado do Stephen Hawking, né, que faleceu recentemente. Na sua opinião, qual que foi a sua real contribuição para a ciência moderna? O Stephen Hawking trabalhava muito com o buraco negro e o entendimento que ele trouxe a partir dos modelos teóricos de buraco negro que ele desenvolveu foram base de um sem número de desenvolvimentos científicos, com certeza, mas todos mais no campo teórico. O principal dele é a tal da teoria da radiação Hawking, que levaria a um buraco negro, dado o tempo suficiente, o buraco negro evaporaria, até o momento em que ele explodiria, porque sua massa então violaria as condições gravitacionais que geram o buraco negro. Nossa, isso é muito interessante. Eu só queria voltar um pouquinho agora para a ficção científica, claro, para a Jornada nas Estrelas. Sim. Vamos falar sobre teletransporte, que é uma matéria assim, que me desperta muito interesse. O que você entende sobre teletransporte? Eu gosto do teletransporte como ele foi proposto por aquele outro filme The Fly, onde você tem um transmissor e um receptor. Então, em termos de hoje, na minha modesta visão sobre o assunto, eu poderia fazer uma comparação com, por exemplo, uma impressora 3D, que hoje você consegue fazer impressão com diversos tipos diferentes de material. Tanto é que já ando vendo pessoas usando impressoras 3D para produzir alimentos, para montar alimentos. Então eu consigo ver um transmissor que teria que decompor o objeto a ser transmitido e uma super impressora 3D do outro lado que montaria esse objeto 3D de acordo com o scan feito no emissor. E é um processo que eu acredito que deva ser extremamente complicado por enquanto, porque nós ainda estamos descobrindo características da matéria. Não faz muito tempo, semana passada, os médicos anunciaram a descoberta de um novo órgão no corpo humano que até então passava desapercebido em todos os exames. Gente, é 2018, a gente ainda está descobrindo coisa. Porque o que acontece? Jornada nas Estrelas, nova geração aqui, na minha opinião, é a melhor série de Jornada nas Estrelas. Sim. Apesar de eu gostar de todas. O teletransporte é quando pega uma pessoa e é teletransportado para outro local. Qual que é a grande dúvida que surgiu para mim? Num futuro distante, caso isso fosse possível, na hora que essa pessoa é desintegrada, ela deixa de existir e vai estar sendo montada um clone com as mesmas características, seria um replicante do Blade Runner, né? Por exemplo. Por exemplo. Para mim, que sou um parente, um conhecido da pessoa, não teria diferença nenhuma. Mas aquela pessoa morreu, deixou de existir. Aqui é apenas um clone, na qual nem o clone sabe que é um clone. Não é maluco isso? Os 6 dias do Schwarzenegger, por exemplo. Sim, sim. É verdade. Eu acho que é um ponto interessante, que acho que aí talvez eu possa me atrever a tentar colocar em palavras a dúvida que acontece aí mesmo.
Primeiro, eu acho que eu, enquanto ser humano, tudo que existe e tudo que faz de mim ser o que sou, está concentrado apenas na matéria ou tem parte de mim, uma parte imaterial, a que muita gente chama alma? Então eu acho que essa que é a primeira grande questão. Se tudo que existe do Cássio, que faz o Cássio, está na matéria, eu conseguiria fazer essa replicação do outro lado e aí eu continuaria a viver minha vida normalmente, apesar da matriz original não existir mais. Por outro lado, se existir alma, ainda podem existir duas possibilidades. Essa alma gruda na parte materializada da impressora 3D replicada, porque existe uma identificação de energia, ou não. Então nós temos aí, nessa especulação rapidinha que nós estamos fazendo, uma possibilidade de 2/3 de sucesso na hora de fazer um teletransporte para seres animados. O bacana da ficção científica é proporcionar esses tipos de debate que colocam a ciência em xeque e às vezes despertam a curiosidade do cientista. Falou, vamos tentar descobrir o que é, o que não é. Então, o atiçar o saber científico. Você concorda? Sim, porque efetivamente num bate-papo rápido aqui, eu estou reconhecendo coisas que a ciência hoje não sabe. Então, abre mais espaço para mais pesquisa, para mais desenvolvimento. E Cássio, me fala 5 filmes que marcaram sua vida. O primeiro eu acho que tem que ser Duna. Tanto o livro quanto o filme. Mais o livro do que o filme. Mas eu assisti primeiro o filme. Hoje, gente, o filme é lento, ele é devagarzinho, mas na época que foi lançado foi um filme revolucionário. Então, se você tiver um pouco de paciência, eu acho que você vai gostar bastante desse filme. Eu gostaria de citar, talvez, também, já da parte de distopias. Distopia é o contrário de utopia. Então, ninguém sai feliz, alegre e contente depois de assistir uma distopia. É sempre um negócio para baixo. Eu gosto muito de 1984, de George Orwell. Eu gosto muito de Fahrenheit 471, que é... Quem fez esse filme para o cinema é um pessoal da França. Então ele é inteiro falado em francês, legendado em português, disponível no YouTube para quem quiser e tiver curiosidade. Vale a pena, eu acho bem interessante a mensagem que Ray Bradbury quer passar, e estranhamente muito análogo aos dias de hoje e coerente com a primeira pergunta que você me fez, do porquê que há pouco interesse de ensino de ciência do planeta hoje, não só no Brasil, planeta. Eu gosto de uma outra distopia, mas essa tenta-se ter um humor ácido, que é Brasil, o filme. Faltou um. Posso citar então, recentemente, no fim a gente cita um e imediatamente vem à cabeça ao outro, Interestelar, porque esse puxa 2001. Interestelar eu acho um filme fantástico, extremamente empolgante, um pouco pesado, porque, gente, é assim, você tem filmes que a gente chama de hard sci-fi, que são os filmes que tentam trazer em seu bojo conceitos científicos. E você tem outros tipos de ficção científica, como sci-fi opera, que é o caso de Star Wars, por exemplo. Se você pegar essa história, colocar capa e espada nos personagens, você consegue contar essa história. Em Interestelar você não consegue, porque é ciência. E o Interestelar acaba trazendo 2001 também junto. Muita essência. Porque, se eu puder recomendar um livro, leiam 2001 no livro, antes de ver o filme, vale muito a pena. Pode ser que eu esteja errado, Cássio, mas eu acho que traz até muito mais a continuação de 2001. Sim. O Interestelar, né?
É possível. Aquela coisa... Da qual o pai dois, conversar com a menina, que vai ter... É muito semelhante nessa continuação. Os dois estão trazendo a informação de uma interferência externa. Sim. Interestelar traz um pouco, isso não é spoiler, mas traz um pouco uma interferência de uma humanidade mais avançada. Que não é necessariamente o caso de 2001. 2001 traz uma interferência de um outro tipo de civilização. E é exatamente essa discussão envolvendo teologia, sociologia, antropologia, ciência, física, química, que vai despertar ao aluno, às pessoas, esse interesse pela ciência. Absolutamente. Infelizmente nosso tempo se esgotou. Agradeço a presença do nosso amigo Cássio Siqueira. Se você gostou do programa, deixe seu like, faça sua inscrição. Fórmula Nerd na bs2tv.com. Valeu!